Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Taubaté, São Paulo. Deus o abençoe. Num momento de pós-modernidade que, na verdade, já não é tão novo assim, já se fala disso desde meados da década de 60, onde nós nos sentimos, muitas vezes, sufocados com muitas coisas. Os parâmetros de relacionamentos conjugais são diferentes daquele que a Bíblia nos coloca. Os parâmetros que o mundo nos dá com relação a relacionamento de pai e filho são diferentes daquele que a Bíblia nos coloca, porque a pós-modernidade traz o relativismo. No relativismo, a verdade pode ter a cor que eu desejo, porque a verdade é relativa, depende daquilo que eu creio, depende daquilo que eu quero, o que pela palavra de Deus é um sofisma, porque a palavra é aquilo, a verdade é aquilo que Deus tem colocado para nós, porque é essa verdade que liberta o homem. O Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade. Mas no momento de tudo isso, é bom que nós possamos ter paradigmas, modelos, que possam nos apontar quais são as verdades que nós devemos abraçar. Nós temos estudado na escola dominical alguns personagens. E nessa noite eu gostaria de, a partir da vida de um personagem, o qual Gênesis utiliza 1/4 de todo o livro para falar sobre ele, desde o capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis. Esse livro fala de José. Eu gostaria de aproveitar a relação de José com a sua família, toda a sua história de vida, para que nós pudéssemos pensar algumas coisas. José é alguém que para muitos estudiosos é um modelo, um tipo do Velho Testamento daquilo que seria Jesus. Por quê? Várias coisas assemelham José a Jesus. José foi objeto especial do amor de Deus, do amor do pai, de Jacó. As reivindicações de José foram rejeitadas pelos seus próprios irmãos. Seus irmãos buscaram matá-lo. Ele se tornou uma bênção no meio dos gentios. E ele teve um ministério de conciliação. Coisas que fazem ele semelhantes ou apontando para a figura de Cristo. Só que não é essa perspectiva que eu gostaria que nós estivéssemos pensando. Porque essa perspectiva está um pouco fora do nosso alcance, porque ela aponta para Jesus. E nós, na nossa vida real, no nosso dia a dia, temos dificuldades e adversidades que nos transformam iguais a José, mas na sua perspectiva de homem comum, de membro de uma família comum. E são das adversidades que nós temos dia a dia na nossa família, que eu gostaria de pensar em algumas coisas com os irmãos. Qual deve ser a nossa conduta diante das nossas adversidades familiares, irmãos? E o que nós devemos pensar antes de termos essas condutas e encararmos essas adversidades? É bom que nós entendamos que existem alguns objetivos nas adversidades que Deus nos coloca, porque às vezes nós usamos bastante, o texto de Romano que diz que todas as coisas concorrem para bem daqueles que amam a Deus, Todas as boas. O pessoal gosta disso, Esquece que todas incluem as boas e as ruins. Normalmente nós só usamos esse texto para falar das coisas boas. Se teve uma vitória, claro, porque todas as coisas concorrem para bem daqueles que amam a Deus, não é mesmo? Mas todas, inclusive as ruins. E são as ruins que normalmente nos perturbam. São normalmente as adversidades que nos trazem dificuldades.
Mas essas adversidades, irmãos, não existem porque Deus gosta de nos testar ou de nos tentar. Até a própria palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém, mas o próprio homem é tentado pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios desejos. Alguns objetivos que as adversidades nos trazem, irmãos, que nós temos que ter em mente antes de falarmos disso, é que Deus, através dessas adversidades, quer nos fazer crescer e quer demonstrar o seu amor. Gênesis 39:5, irmãos. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. Verso 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. O filhinho do papai, que daqui a pouco vamos falar sobre ele, né? José, vendido pelos irmãos, e através de uma caravana de escravos, chega ao Egito, é vendido para Potifar, tem problemas, mas Deus o ama, e ainda que preso, ainda que no cárcere, Deus era com ele, e Deus fazia isso, a fim de que José pudesse crescer. Nós já lemos aqui o capítulo 45, e a conclusão final de José: olha, vocês não fizeram mal nenhum contra mim, mas Deus providenciou tudo isso, para que vocês fossem abençoados. Maturidade, crescimento, através do amor de Deus e através das adversidades. Aliás, a Bíblia diz que existe mais proveito no luto, no funeral, do que nas festas. Porque no luto, no funeral, nós pensamos nas coisas da vida. Nós pensamos em nós mesmos. Por isso que a adversidade tem grande valor. Através das adversidades, meus irmãos, Deus quer que nós sejamos fiéis. O próprio capítulo 39, no verso 8 a 9, José diz: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. As adversidades têm também como objetivo não só demonstrar o amor de Deus e nos fazer crescer, mas principalmente nos tornar mais fiéis. E como eu disse, irmãos, esses objetivos devem ser vistos em lutas. E as lutas que eu quero conversar com os irmãos, a conduta, né, que eu gostaria de sugerir aos irmãos, se refere às adversidades familiares. Os problemas familiares são praticamente duas linhas: relações entre cônjuges, relações entre pais e filhos. E esse problema existia na família de José. José, irmãos, teve um pai bajulador e passivo. Jacó complicava seu relacionamento com os irmãos ao tratar José como o filhinho do papai, o queridinho, né? Capítulo 37. Ora, verso 3. Ora, Israel, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Filhinho do papai ainda ganhou uma roupa nova. Complicação no lar. E ainda complicava mais, irmãos, porque mandava José vigiar os seus irmãos. Ele queria que José estivesse sempre observando e trazendo as coisas. E José ainda gostava disso. Para complicar a relação familiar, José gostava. Olha só, o verso 2.
capítulo 37. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Acompanhava, não trabalhava. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Fofoqueiro. Fofoqueiro. Nas nossas famílias não tem isso, gente. Só na de José. Seu histórico familiar, irmãos, não era bom. Órfão de mãe, seu pai era um ex-usurpador, enganador. Sua mãe, quando viva, teve ciúmes de sua irmã, desafiou os planos de Deus e deu a sua escrava para que Jacó pudesse conceber, criando mais problemas. E o próprio José era, por vezes, arrogante, quiçá sonso. Pai, estou preocupadíssimo. Acho que meus irmãos estão doentes. Eles não estão trabalhando direito, pai. Eles ficam toda hora sentam para parar. Acho que estão doentes. Estou tão preocupado, né? Preocupadíssimo. Com certeza, meus irmãos, as questões familiares de José são complexas, mas não mais do que as nossas. Contudo, não podem ser limitadoras de nossa vida e de nosso serviço a Deus. Não podemos usar a nossa família, a adversidade, as complexidades dos nossos relacionamentos para impedir a nossa vida como crentes fiéis, como servidores a Deus, não da igreja, porque tem gente que, para complicar o relacionamento familiar, foge do problema de casa e vem trabalhar na igreja e diz assim: estou trabalhando para Deus. Mentira, está fugindo do problema dentro de casa. A perspectiva, irmãos, que eu gostaria que nós tivéssemos é que precisamos ter uma disposição como a de José no final da sua vida, que conduziu uma vida conturbada de adversidades, no entanto, no final, vitoriosa e reconciliadora, abençoadora para a sua família. É para isso que Deus nos fez família. É para isso que Deus fez você marido, fez você esposa, fez você filhos, para que vocês passassem as adversidades juntas. Primeira sugestão que eu lhe dou é: nas suas adversidades familiares, focalize aspectos positivos em seus familiares. A família de José era uma família terrível. Nós já falamos do seu histórico, mas com certeza, irmãos, essa família tinha coisas boas. Verifique, meu amado, os traços positivos de sua família, que Deus quer que você aprenda e incorpore. Jacó, apesar de tudo, era um homem temente a Deus, e lutou com Deus para ser abençoado. Jacó se preocupava com a união da sua família, e era um bom administrador. Ficou rico, sabia administrar as suas coisas. Será que isso não são pontos positivos? Raquel era uma mulher amável e uma boa esposa. E o marido transferiu para o seu filho, José, todo o amor que ele tinha por aquela boa e amável esposa, que ele já não tinha mais. Ao amar José, na verdade, Jacó estava querendo amar a sua esposa. Seus irmãos tinham vários defeitos, mas eram homens de decisão. Vamos jogar ele no poço, vamos vender. Decisão eles tinham, eram decididos, era um ponto positivo. Tinham coragem, largaram a sua terra e foram buscar ajuda em outro lugar. Respeitavam seu pai e o amavam, se preocupavam com a sua família. Largaram tudo e foram até o Egito e souberam ser humildes. Quais são os pontos positivos
que você tem visto na sua família? Qual o ponto positivo você tem visto na sua esposa? O que você tem visto de bom no seu filho? Temos que tomar cuidado, irmãos. Eu tenho procurado me policiar muito com isso. Porque às vezes eu acabo sendo um pouco rígido demais e chato, né? Às vezes eu sou tão chato que nem eu me aguento, né? Fico pensando, mas caramba, vai ser chato assim lá longe, né? Só a Ana e as crianças mesmo para me aturarem. Só a graça, só a graça. Às vezes eu sou chato e afirmo, não, eu sei que eu sou chato mesmo, tudo bem, deu? Mas tento melhorar, irmãos. As pessoas têm coisas boas, irmãos. As pessoas têm coisas positivas a nos passar. O seu marido pode ser que não seja o príncipe que você esperava, mas é o homem que Deus lhe deu. Talvez a sua esposa não seja a rainha que você deseja, mas é a mulher que Deus lhe deu. E Deus quer que você a ame profundamente. E vós, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E quando Cristo nos ama, irmãos, Ele não olha para os nossos defeitos, porque se Ele olhasse para os nossos defeitos, para onde que nós iríamos? Para o inferno. Você não quis dizer, eu digo, para o inferno. É para onde nós íamos. Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Todos carecem. Todos carecem da glória de Deus. Mas nós só vemos os lados negativos e ainda queremos transformar as pessoas iguais a nós. Hoje pela manhã estivemos falando sobre isso com as senhoras. Marta e Maria, irmãs diferentes. Extrovertida, a outra introvertida, mas com a mesma fé. E tratadas com o Senhor Jesus de forma individual, diferente. Por quê? Porque Deus as amava como elas eram. O Senhor Jesus entendia a diferença delas. A Marta, o Senhor Jesus, ao sentir a recepção de Marta, na qual larga a sua casa e vai encontrar com Jesus, Jesus recebe com palavras calorosas, porque Marta era sanguínea. Com Maria, o Senhor Jesus se compadece, abraça, porque ela é melancólica. O Senhor Jesus não quis mudá-las. O Senhor Jesus abraçou-as como elas eram. Seu esposo, sua esposa, nunca será perfeito. E quando ele estiver revestido em natureza incorruptível, ele já não mais será o seu esposo. Então aproveite dele agora, porque depois você não vai poder aproveitar mais. A mesma coisa é com a sua esposa. É o que a Bíblia diz, irmãos. Senhor, quem vai ficar, perguntando sobre a morte, não é isso? Olha, diz a lei que se o irmão morrer, o outro toma sua esposa. Haviam 7 irmãos. Se todos tomarem, todos morrerem, quem vai ficar com ela no céu? Ninguém, porque no céu ninguém se dá em casamento. Então, aproveita, agora. Eu, pelo menos, acho particularmente casar é muito bom. Porque a gente precisa ver as coisas positivas. Sabe, irmãos? Existe um passado que às vezes em nossas vidas nós queremos apagar. De coisas difíceis, de coisas ruins. Mas é melhor que nós guardemos as coisas boas. Meu pai tinha muitos problemas. Para um jovem de 12 anos, pegar um pai embriagado na calçada é complicado. Carregar um pai embriagado no ônibus, brigando com o trocador, é complicado. Mas ele era trabalhador e era amoroso. E eu sei que ele fez o melhor possível para me criar. E isso que importa. E você que ainda tem o seu pai e a sua mãe ao seu lado, e eu digo isso porque eu não os tenho mais, aproveite para amá-los profundamente, com as suas diferenças, porque um dia pode ser que seja tarde. Focalize os aspectos positivos.
Não utilize os erros familiares para justificar os seus erros. Na vida militar existe uma frase muito boa que eu gosto. Explica, mas não justifica. Olha, muita coisa pode explicar as suas reações, mas não justifica. Desculpar nossos erros e acomodações, justificando sobre nossa família, é um modo simplista de viver, irmãos. Meu pai sempre foi um homem irado. Ele era violento e beberrão. Por isso que eu sou assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela. Minha mãe nunca ligou para mim. Sou tão abandonado. Oh, meu Deus. Deus não lhe abandonou. A mãe será capaz de se esquecer do filho que gerou, mas Deus não esquecerá. Deus não o abandonou. Deus não o deixou. Deus não o recusou. Deus lhe amou profundamente. Não use o erro das pessoas, porque senão as pessoas poderão usar os seus erros. Meus irmãos são terríveis. Eu sou um anjo. Deus não permite, irmãos, que usemos nosso passado ou família como justificativa de uma conduta pecaminosa. Deus nos responsabiliza por nossos próprios atos. E Ele não aplica o nosso histórico familiar, irmãos, como um estorvo sobre nós, mas nos abençoa. Estava pregando sobre esse mesmo texto agora há pouco em Campos Jordão. Estava dizendo, maldição hereditária. Maldição hereditária é coisa nenhuma, irmãos. É bênção hereditária. O que Deus fala é de bênção hereditária. Porque em ti serão benditas todas as nações da terra. José, no capítulo 45, deve ter dito para eles, olha, lembra nosso bisavô, lembra, Deus falou que ele teria uma grande geração e que todas as famílias da terra seriam benditas através dele. O verso 7 diz, Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra. Deus não se importou com a conduta de Jacó. Deus não se importou que Abraão mentiu e ficou com medo. Deus não se importou que José era fofoqueiro. Deus usou José para cumprir os seus planos. Deus não se agrada disso, mas Ele desconsidera isso para que os seus planos possam ser cumpridos. Ele não vai ficar olhando para o seu histórico familiar não, irmãos. Se houvesse maldição hereditária, eu estava perdido. Batizado para Iemanjá, mãe cavala de 7 flechas, cabocla Jurema, pai servia santo, pai alcoólatra, na adolescência, um hippie horroroso, sentava no chão do ônibus. Aí um dia eu sentei no chão do ônibus, aí a moça pegou e fez o sinal da cruz, né? Eu olhei, procurei uma igreja, um cemitério, percebi que era para mim mesmo, né? Bênção hereditária. É isso que Deus quer sobre nós. Não use os erros da sua família, para justificar os seus. Assuma a sua responsabilidade como servo de Deus e vá em frente, porque Deus quer que diante das adversidades você seja uma bênção. José não ficou lá no Egito lamentando, fui vendido, fui vendido. Ele trabalhou e fez o melhor possível para poder servir melhor ao seu Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falando a Paulo, que tinha um passado horrível. Permitiu que Estevão morresse, fosse morto aos seus pés. Era líder das perseguições e da matança dos cristãos.
E quem aqui estuda direito sabe que agente do crime não é só o que executa, mas o que também participa de qualquer forma. Se eu não estou enganado, artigo 29 do Código Penal. Homicida. Mas ele dizia: deixo para trás as coisas que passaram e olho para o alvo, que é Cristo Jesus, o alvo da minha soberana vocação, aquilo pelo qual ele foi chamado. Você foi chamado para ser uma bênção no meio da adversidade. Deus nos salvou para boas obras que ele preparou de antemão. Não sou eu que digo. Efésios 2:10 aqui diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E somos feituras de Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Não seja você um empecilho. Não busque pontos negativos, busque pontos positivos. E não fique se escondendo atrás da sua família, mas procure da adversidade transformar uma bênção. José não lamentou a conduta de seus irmãos, mas buscou se destacar como escravo ante o seu senhor. Nem tampouco usou isto como alimento de sua ira e desculpa por estar preso, mas buscou oportunidades para transformar as situações adversas a fim de servir a Deus e de desenvolver-se pessoalmente, pois aproveitou o cárcere para conseguir amizades e meio de soltura. Usou a bênção de Deus para servir um ímpio e possibilitar uma vitória profissional em um meio pelo qual Deus poderia continuar operando o seu plano e salvar a sua família. E acima de tudo, reconheceu que todas essas coisas vinham de Deus. Meus queridos, nós precisamos, diante desses fatos, pensar na nossa vida. Você está bem? Que bom, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Vigiai, para que não caiais em tentação. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você está com problemas, com adversidades nos seus relacionamentos familiares, olhe primeiro para você. Larry Crabb escreve um livro e propõe algo bastante interessante. Propõe que a nossa mudança seja feita de dentro para fora. E essa mudança de dentro para fora se opera em nós e não nas pessoas que convivem conosco. Se Deus quer mudar alguém, é Ele quem vai mudar. Sei que preciso mudar muito, irmãos, mas hoje eu e com certeza a minha esposa e meus filhos, e meus parentes podem dizer que Deus já me abençoou muito. Preciso melhorar muito mais. Mas como Deus tem me abençoado, irmãos? Como Deus tem me ajudado? Pela sua misericórdia e graça. E eu creio que Ele pode fazer isso com todos nós. Eu creio que Deus pode nos abençoar. Por isso, meus irmãos, nós devemos servir a Deus nas adversidades familiares e devemos usufruir dos propósitos de Deus nessas adversidades, para que nós mesmos, a nossa família e o povo de Deus seja abençoado. Que Deus nos abençoe.